Fala aí, galera, tudo em paz? A gente vem há algum tempo falando sobre diversos assuntos que remetem à Idade Antiga. Hoje a gente vai dar uma revisada em Idade Média, um período que começa em 476, quando o Império Romano cai, e vai até 1453, quando o Império Romano do Oriente termina sucumbindo diante da invasão dos turcos otomanos. Mas hoje eu queria particularmente falar do período que vem do ano 1000 até 1453, que a gente chama Baixa Idade Média. Nunca se esqueça que os historiadores em geral dividem a Idade Média em dois períodos: uma alta Idade Média, quando as características medievais de guerras constantes provocadas pelas invasões bárbaras são bem mais fortes. É um período de grande insegurança, de grande instabilidade, em que o comércio praticamente desaparece, em que a realidade passa a ser uma realidade muito local. Há um grande retrocesso em termos culturais, porque o que prevalece é justamente uma estrutura bárbara, não é? Os bárbaros estão dominando, estão prevalecendo. Então esse é o período da Alta Idade Média. É um período de crescimento vegetativo predominantemente negativo, porque a mortalidade é muito alta, sobretudo por causa das guerras e porque as condições médicas e sanitárias eram muito ruins. Então a tendência a que as doenças não fossem curadas era muito grande. Então esse é basicamente o cenário que se descortina na Europa Ocidental durante a Idade Média. Mas em meio a esse turbilhão, você tem justamente uma instituição que se destaca, porque ela nasce no Império Romano e ela nasce no período mais importante do Império Romano, que é entre o século I e o século II depois de Cristo. Essa instituição é a Igreja Católica. E qual é o grande papel da igreja, aquilo que mais os vestibulares, o Enem, cobram de você? É justamente você perceber que a igreja terminará fazendo a ponte entre a Idade Antiga e esse novo período que se descortina a partir das invasões bárbaras. A igreja será depositária de toda essa cultura que veio do Império Romano e de antes da Grécia. Então, são os monges que nos seus conventos, nos seus mosteiros, numa época em que não existia imprensa, vão copiando ao longo de séculos as teorias de Tales, de Pitágoras, a própria Bíblia, as obras do teatro grego, muitas obras árabes, grande parte da álgebra, da geometria, dos tratados de medicina de Avicena. Tudo isso que é a base da sua ciência, da ciência que a gente usa hoje, foi salvo ao longo dos séculos por esses monges que nos seus mosteiros copiavam justamente essa cultura que, se não fosse eles, teria se perdido ao longo dos séculos, comido pelas traças, comido pelos cupins, etc. Agora, é a igreja também que vai disciplinar a vida na Idade Média. Uma das coisas mais importantes que a igreja fez quando ela começou a se assenhorar do poder foi justamente disciplinar a guerra. A gente não pode se esquecer que a guerra fazia parte da mentalidade dos povos bárbaros, fazia, portanto, parte da mentalidade, sobretudo da nobreza feudal, da nobreza que era educada para a guerra, que vivia para a guerra. Por isso é que eu digo, muitas vezes, quando não tinha razão para brigar, neguinho arrumava uma forma de brigar, uma forma de fazer a guerra. Por quê? Porque a guerra fazia parte da cultura do cara. Então, se você não tivesse a guerra, o cara era inútil, os nobres se tornavam inútil. Então, a guerra fazia parte da vida dessas pessoas. E é por isso que a igreja, sabendo que não tinha condição de tirar isso da cabeça das pessoas, até porque muitos desses padres vieram justamente desse meio bárbaro também agora, né? Muitos bárbaros se converteram e eles traziam essa cultura também da guerra. Então a igreja vai procurar dar um mínimo de disciplina a essa questão da guerra. É aí que surge, por exemplo, a cavalaria, é aí que surge o código de ética dos cavaleiros, que protegem as donzelas, que protegem os mais fracos. E é também aí que a igreja começa a impor certos períodos de paz, sobretudo nos dias de domingo e nos dias santificados. Porque, é como eu já lhe disse, igreja vem do grego eclésia, que quer dizer comunidade.
Ora, se uma comunidade não se reúne, então não pode haver igreja. Então era preciso que houvesse condições de paz para que essa igreja se reunisse. Então a igreja vai impor que nos domingos, nos dias santos, não houvesse guerras. Qual é a consequência disso? As pessoas vão se sentir suficientemente seguras para irem às igrejas, para as missas, para os ofícios religiosos. E como as pessoas sabiam que iam se encontrar, o que essas pessoas faziam? Levavam mercadorias e quando a missa terminava, quando terminava o encontro religioso, elas aproveitavam o encontro e aproveitavam as condições de paz do dia e começavam a trocar mercadorias. E esse costume começa a se disseminar pela Europa, em vários pontos da Europa. E aí, o que vai acontecer? Algumas pessoas começam a morar nessas vilas e essas pessoas geralmente construíam casas de 2 andares, onde em cima o sujeito morava e embaixo era a venda, era o comércio dele. Uma construção que você vê muito ainda no interior do Brasil, em vários lugares. E justamente esse tipo de construção passou a se chamar burga, daí o nome burguesia, que é justamente essa classe dos comerciantes, dos artesãos. Então, as feiras começam a ser permanentes, as pessoas passam a viver nas feiras, e onde era uma feira começa a surgir uma vila, essas vilas vão crescendo e vão se tornando cidades. E algumas dessas cidades passaram a ter uma amplitude comercial em todo o continente europeu, como era o caso, por exemplo, de Londres, de Paris, de Gante, de Bruges, de Roterdã, Amsterdã, Antuérpia, Bruxelas, cidades do norte da Europa que formaram uma grande liga comercial intensa, que foi a Liga Hanseática. Mas de todas as cidades europeias, 2 se destacaram, 2 portos, um no norte, lá no mar Tirreno, que era Gênova, e do outro lado da Itália, no mar Adriático, a cidade de Veneza. 2 cidades que se tornaram os mais importantes centros comerciais da Europa, sobretudo porque elas comercializavam aquelas mercadorias que não existiam na Europa, mercadorias tão caras, tão especiais, que eram justamente chamadas de especiarias, o cravo, a canela, o gengibre, a noz moscada, a pimenta. E é justamente nesse momento que a gente vê o encontro de 2, digamos assim, 2 instituições muito importantes na cultura humana, que são justamente a Igreja Católica e a cozinha. Se a Igreja Católica é a base de toda a estrutura cultural, de toda a estrutura de conhecimento, sobretudo no Ocidente, é óbvio que a Igreja Católica vai ter uma grande interferência num dos elementos mais essenciais da humanidade, que é justamente a cozinha. E nesse momento em que nós estamos tendo o renascimento da cultura, o renascimento do comércio, o crescimento da burguesia, é também um momento de grande crescimento das ordens religiosas, do poder da igreja. Os conventos, crescendo cada vez mais, precisavam fornecer alimento, comida às centenas de padres, de monges e de peregrinos, viajantes e pobres que iam a esses mosteiros, que iam a esses conventos. E a gente hoje, no nosso capítulo Cozinha é História, vamos associar esses 2 elementos, a igreja e a culinária. Sabe como? Vem comigo que você vai ver. No cristianismo, a celebração é um elemento essencial. E, obviamente, não existe celebração sem comida. A própria missa é um ritual de comida, onde o pão e o vinho, que se transformam, segundo a mentalidade cristã, no corpo e no sangue de Cristo, é essencialmente um sacrifício e uma ceia. Por isso, igreja, história e culinária sempre andaram juntos. Prova disso são 2 livros que eu considero assim muito bons. Um é esse aqui, de Luis San Valentín, um autor espanhol, que ele escreve um livro interessantíssimo. Ele pegou as receitas medievais dos principais conventos e mosteiros da Espanha e mostra justamente a história de cada um desses conventos e a história de cada uma dessas receitas. E muitas dessas receitas surgiram nesse período que a gente estava falando, o período do renascimento comercial, quando essas especiarias chegaram para a Europa, fazendo a festa das pessoas, da burguesia e dos padres nos conventos.
Outro também livro muito interessante é esse aqui, ó, O Céu da Boca, Fabiano Della Bona. Esse cara embora ele seja um linguista, ele é outro cara que se despertou para esse link entre comida, religião, festa e, obviamente, história. Então, para provar a você isso tudo, e como eu sei que você adora ver o titio cozinhando, então, desse livro de Luiz San Valentin, eu selecionei uma receita que, só para você ter uma ideia, ela vem do século XII. Ela é uma receita do convento de La Salle, em Burgos, na Espanha. Nós vamos fazer agora uma receita que você faz sem problema, certo? Que é peras ao vinho santo. Por que vinho santo? Porque nós vamos fazer as nossas peras com vinho de missa. O vinho de missa, ele é um vinho que tem uma característica muito interessante. Ele é mais doce e geralmente ele tem mais álcool do que os outros vinhos para conservar. Onde é que eu compro vinho de missa, titio? Você compra nas casas que vendem materiais para missa, materiais católicos. Aqui em Salvador, por exemplo, você encontra muito no centro da cidade. Ah, pô, mas eu não vou no centro da cidade comprar vinho de missa. Então, a gente vai dar uma alternativa a você. Vamos fazer as nossas peras ao vinho, então. Eu tenho aqui 5 peras, certo? A gente corta as peras, certo? E para as peras não ficarem escuras, a gente vai botar as peras dentro da água. E agora a gente vai começar a cozinhar essas peras. Então, vou aqui ligar o meu fogo. E como eu tenho 5 peras, eu vou usar praticamente meio litro de vinho, certo? E para linkar com aquilo que a gente estava estudando, o que eu vou usar? Eu vou usar especiarias. Então, vou usar aqui uns 3 ou 4 grãozinhos de pimenta, certo? Aqui eu vou usar outra especiaria extremamente importante daquela época, que são cravos. Por isso que até hoje o cravo é chamado cravo da Índia, certo? E vou usar também algo que vinha de lá da China e que por isso até hoje é chamado canela da China. Um pauzinho desse eu quebro aqui no meio, pronto. E agora vou pegar as peras e jogar aqui dentro, certo? Jogou aqui as peras, pronto. É só você agora esperar. De vez em quando você dá uma mexida para as peras irem banhando nesse caldo. E quando você vir que está num ponto de calda, daqui a pouco eu vou lhe mostrar, você vai ver que maravilha vão ficar as nossas peras. Dê uma tampadinha, certo? Não precisa tampar a panela toda, só até a metade. E daqui a pouco você vai conferir comigo como ficaram essas peras. Segredo do titio: tudo que você cozinha com caldo, fogo bem baixinho, tá vendo? E as peras, chega aqui para ver as peras aqui cozinhando, tá vendo? Olha que maravilha, você precisa ver o cheiro desse negócio. Já se passaram uns 7 minutos e agora eu vou lhe ensinar outro truque. É agora que a gente, olha, coloca meia xícara de açúcar, dá uma mexidinha. Por que bota o açúcar agora, titio? Para você não fazer uma calda muito doce. Se bota desde o início, a calda fica doce demais. Segredos do titio para você. Vamos deixar ela aí cozinhando. Aqui, ó. Você se lembra? Eu botei aqui meio litro de vinho. Aqui não deve ter nem 100 ml. É esse o ponto, tá vendo? Agora a gente vai servir. Pronto. Tá aí a nossa receita de mais de 800 anos e cheia de história, porque é cheia de especiarias, porque tem um vinho e porque tem, sobretudo, com você, alguém que gosta de comer, né, seu titio aqui. Então, faça bom proveito, sirva com um sorvete, sirva com queijo e você vai ver que maravilha e por que os monges adoram essa receita há tantos séculos. Um beijo, até a próxima.